Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Olha, hoje não é nenhum dia especial, não, mas nós estamos vivendo um momento, eu diria, privilegiado por vários aspectos, né? Todo momento de crise é um momento muito interessante sobre vários pontos de vista, econômico, político, social. E nós, aqui no Acre especificamente, me parece que é um momento estratégico para nós, mais uma vez, retomarmos o debate a respeito dos modelos de desenvolvimento. Olha, discutir desenvolvimento é algo que nós fazemos aqui no Brasil já há bastante tempo, assim, de uma maneira coesa, de uma maneira a respeitar metodologias, e isso está na agenda do poder público, que eu tenha referência aí no início do século passado. Tem alguns teóricos que colocam até antes disso, mas eu vou colocar aqui, eu vou pontuar, vou fazer um recorte aqui, a partir de Getúlio Vargas. Ele traz a ideia de planejamento estratégico, de planejamento na gestão pública, de uma maneira muito forte, muito forte. Eu diria que um outro nome importante também na história brasileira é o presidente Juscelino Kubitschek. Também é outro nome muito importante quando se fala a respeito dos modelos de desenvolvimento e do planejamento como uma ferramenta de gestão pública. É outra figura importante na nossa história. Agora, aqui no Acre, eu estou falando dessas duas figuras porque, por exemplo, Getúlio Vargas pensou coisas, a equipe dele pensou coisas de maneira estratégicas que duram até hoje. Tem empresas que nasceram na prancheta do governo de Getúlio Vargas. Então, são questões relacionadas a modelos de desenvolvimento que a gente precisa aqui no Acre discutir com muita seriedade, com muita gravidade, tentando dar consequências. Esse tipo de debate, às vezes dialoga com a política, às vezes a política acha que esse tipo de debate atrapalha a agenda política deste ou daquele líder. Às vezes, discutir desenvolvimento para alguns líderes é importante, quando é conveniente. Aí, quando não é mais, aí já querem que esse debate acabe logo e que as agendas aconteçam independente do debate. Mas pessoas como o professor Israel Souza, com quem eu divido a tela agora, são pessoas que têm um outro ritmo, precisam ter outro ritmo, porque a reflexão assim exige. O professor já tem diversas publicações, é um sociólogo, e para que você não coloque logo um carimbo na testa do professor, achando que ele é deste ou daquele partido, o professor tem um pensamento crítico em relação à ideia de desenvolvimento sustentável, por exemplo. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem um pensamento crítico em relação à monocultura da soja, por exemplo. Então, para você que gosta de polarizar o debate, o professor Israel encarna aquela ideia de que é pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Professor Israel, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, caríssimas, os que nos acompanham. É uma satisfação enorme estar aqui novamente com vocês. E agora, voltando nossa atenção para esse tema tão importante para a nossa região e para o nosso tempo. Professor, eu estou falando que o Acre vive um momento estratégico para esse tipo de discussão, não apenas pelo entusiasmo que a classe comercial e industrial está demonstrando com a construção da ponte sobre o Rio Madeira, mas também em função da estrada, da ligação com a região de Pucallpa, no Peru, via BR-364, que também é uma estrada polêmica.
eu queria saber do senhor o seguinte, fazendo uma leitura histórica, professor, por que a ideia de desenvolvimento sustentável foi uma ideia tão cara para o Acre? Quais foram as falhas que o senhor já conseguiu diagnosticar? Bem, são muitos os elementos que a gente pode trazer para uma reflexão crítica. E antes de avançar, é preciso considerar que o fato de nós apontarmos críticas não significa dizer que nós desconsideremos por completo a preocupação ambiental. Estabelecido esse primeiro ponto, a gente pode avançar e considerar outros que são muito importantes para uma reflexão séria a respeito das propostas de desenvolvimento para a Amazônia e para o Acre de modo bastante particular. Vamos considerar um elemento de suma importância que é o fato de o nosso Acre estar endividado. Os governos anteriores tomaram muito dinheiro de organismos internacionais e colocaram o Acre numa situação bastante delicada. Em conversa com membros do atual governo, eles diziam que a margem de manobra que o Estado tem para conseguir novos empréstimos é bem pouca. E vejam bem, então, nós consideramos um período em que se toma muito dinheiro de organismos internacionais, esse muito dinheiro deixa o Acre numa situação financeira delicada, e esse dinheiro todo não foi o suficiente para dinamizar a economia. São muitas as pessoas que no Estado, hoje, necessitam de aportes vindos de programas assistencialistas. Além do mais, esse elemento abre as portas para o sucesso do crime organizado que hoje campeia livre entre nós. Então, observe, ele não gerou inclusão, não dinamizou a economia e ainda deixou a nossa sociedade, e de modo bastante particular a nossa juventude, vulnerável ao aliciamento pelas facções. Professor, é claro que, usando o bom senso, nós estamos no Acre, nós estamos, digamos assim, para usar um clichê, no coração da Amazônia mesmo. A vocação florestal parece ser algo, quase lógico, é quase óbvio. Agora, quem não soube compreender esse movimento? Porque se nós temos na floresta uma referência para o nosso desenvolvimento, eu já estou querendo adiantar o debate, né? Eu não estou querendo alimentar aquela polarização entre pecuária, floresta, etc. Eu estou querendo avançar no debate. Se nós entendemos que a floresta é algo que pode promover desenvolvimento, por que nós não conseguimos promover crescimento econômico? Porque são duas situações que não necessariamente andam lado a lado, né? A ideia de desenvolvimento e a ideia de crescimento econômico. Quem não compreendeu isso? Foi a classe política? Foi a classe empresarial? Fomos nós, sociedade organizada ou desorganizada? Quem é que falhou aí, professor? Sua pergunta traz muitas implicações. É difícil dar conta dela assim, em tempo tão breve. Mas vamos, em primeiro lugar, destacar que vocação florestal ou vocação econômica, de uma maneira bastante ampla, é uma construção social. Não é pelo fato de nós estarmos na Amazônia que nós vamos aderir a um projeto de venda de madeira, porque o manejo florestal tem na exploração madeireira o seu centro. Então, fazendo essa opção, o Estado assumiu para si a condição de exportador de matéria-prima. Ocorre que exportar matéria-prima, a gente bem sabe, não traz grandes dividendos. Então, essa construção social de vocação florestal assumia essa condição. E a gente bem sabe, matéria-prima é preciso vender muito para garantir algum ganho econômico. Mas, veja bem, mesmo me reportando tão somente aos elementos econômicos, muitas madeireiras de fora até que conseguiram ganhar algum. Quem conseguiu conversar com os pequenos madeireiros locais viu que a madeira não sobrava para eles. E, além do mais, a exploração madeireira criava um impacto ambiental extraordinário naquelas comunidades.
em que se fazia essa exploração. Secavam os igarapés, a caça fugia, e assim o indivíduo ficava numa condição bastante delicada. Ora, em lugar nenhum do mundo fazer esse tipo de aposta, porque não é falta de consciência. Quem fez essa opção fez uma opção muito consciente dessas repercussões e desses efeitos. Sabia que mais cedo ou mais tarde ia dar nisso. Aí entra um outro grupo dizendo que toda a culpa foi por protegerem demais a floresta. Ora, caríssimos, os dados apontam que durante os governos da Frente Popular do Acre, a exploração madeireira cresceu mais ou menos 3 vezes. Então, não foi uma defesa da floresta intransigente. Ocorre, porém, que como isso figurava nos discursos e nas peças propagandísticas, deu muita munição para aqueles que querem trazer projetos estranhos para cá, à revelia da nossa condição ambiental. Então, não serviu para proteger a floresta, muito ao contrário, serviu, inclusive, para empoderar aqueles que odeiam a floresta e que não têm preocupação nenhuma com sua proteção, nem com a melhoria de vida daqueles que a habitam. Professor, quando o senhor fala pessoas que trouxeram fatores estranhos, condições estranhas, eu posso entender isso como a soja como um desses elementos, na sua opinião? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, a soja é a alternativa? Como é que o Acre, diante de um instrumento como o zoneamento ecológico econômico, que foi um documento, o senhor falou aí a respeito de uma construção social para nós chegarmos a um modelo de desenvolvimento, o zoneamento ecológico econômico me parece que é uma dessas peças que é resultado de um entendimento consensual. E aí colocou-se todo mundo numa sala, né? Pecuaristas, comunidades tradicionais, povos originários, professores, todo mundo. Chegou-se a esse documento. É a fotografia do que o Acre pode produzir e os ajustes que precisam ser feitos. A soja não cabe nesse bocado, não, professor? Bem, trabalhar com consenso é preciso guardar muita cautela. A gente bem sabe que há uma prática corrente entre grupos políticos de chamarem para conversar apenas os setores que lhes são convenientes, com quem guardam afinidade, a fim de que, com o apoio desses sujeitos, possam passar para o resto da sociedade de que houve um diálogo franco e aberto para tomar certas decisões, o que não é o caso. Em verdade, muita gente do interior da floresta não aceitava entrar no jogo do manejo florestal e, entretanto, era escanteado, colocado de lado, como uma pessoa que era inimigo da floresta ou que não compreendia muito bem o que era proposto. Veja, mesmo quando se trabalha com um estudo técnico dessa maneira, em última instância, a condução é política. Trata-se de fazer um desenho de uma proposta de desenvolvimento. Vamos lembrar as coisas estapafúrdias que aconteceram quando se foram discutir as propostas de exploração de gás ou petróleo. A gente ouvia, da parte de membros do governo, chegarem a falar de petróleo verde. Tem coisa mais absurda do que essa? Não que a cor do petróleo fosse verde, mas dizia-se que, explorando da maneira adequada, não haveria impactos ambientais significativos. Ocorre que isso é uma mentira deslavada. Perfeito. Professor Israel, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria agora, eu acho que, como eu falei, né, o Acre está passando por um momento em que esse debate me parece que não está ultrapassado, ao contrário, ele está na ordem do dia. Nós precisamos refiná-lo, nós precisamos qualificar o debate, não é? E quando eu falo isso, eu não estou falando só em relação ao debate que é feito nos meios de comunicação de massa, não, como aqui no Gazeta Entrevista, por exemplo, na TV Gazeta. Eu estou falando do ponto de vista institucional. Eu queria saber do senhor, eu só queria que o senhor respondesse no início do próximo bloco.
Como é que nós podemos fazer isso? E aí eu já deixo aqui o espaço do Gazeta Entrevista, eu posso até me enxerir, até da própria TV Gazeta, de melhorar esse debate, de nós nos comprometermos com ele. Agora, como é que, por exemplo, a classe acadêmica, os pesquisadores, como é que eles podem tornar esse debate efetivamente popular? Que a população adote esse debate para si e não abra mão dele. Porque abrindo mão dele, você está abrindo mão do seu próprio destino, né? Então, eu acho que esse é um desafio para a classe dos professores, o pessoal que lida com pesquisa, mas eu queria saber disso, que o senhor respondesse após o intervalo. Como tornar esse debate efetivamente popular? Nós vamos fazer um breve intervalo e continuamos a conversa sobre desenvolvimento com o professor Israel Souza.